muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das redes sociais. Eu sempre estou te agradecendo porque a gente te espera em todas as redes sociais da HIT. Tem Instagram, tem Facebook e o nosso canal do YouTube, que é o HIT TV. Através do nosso canal do YouTube, você assiste a nossa programação em tempo real e também pode acompanhar tudo aquilo que já foi ao ar. Então, vai aprender a fazer o artesanato daqui a pouquinho hoje, assim como eu com a Janaína, né? E aí falou, Jaque, tô fazendo artesanato aqui, esqueci um detalhe. Pronto, coloca lá a data de hoje, o nome do nosso programa na pesquisa e você vai encontrar o programa de hoje, pode reassistir e fazer de novo artesanato junto com a gente, tá? E eu quero te lembrar também que você pode, enquanto o programa acontece, participar deixando a sua pergunta através das minhas redes sociais, o meu Instagram, @JaqueStefano e a minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. E além disso, você participa através do nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886. Eu falei pra vocês que essa semana tava caprichada de novidade, né? A gente começa hoje com artesanato e a gente durante essa semana também estreia novos quadros. E um deles é o Trilha da Dica. Você gosta de sair sozinho ou com sua família, mas sempre vai para os mesmos lugares porque faltam ideias? Ama cozinhar ou quer aprender, mas nem sabe por onde começar? Já pensou em se aventurar em todos os sentidos da expressão? Então, fique por dentro da Trilha da Dica, novo quadro do nosso programa que vai trazer mix de cultura, informação e entretenimento para você aplicar em seu dia a dia. Em breve, no nosso programa. Sexta-feira, estreia aqui no nosso programa e eu tenho certeza que você vai amar. Tem alguma sugestão, algum assunto que você quer que a gente traga aqui no nosso programa ou até mesmo no nosso quadro? Manda pra gente através das redes sociais do programa. Instagram, @nosso programa e a fanpage facebook.com/nossopgm. Agora eu vou conversar com o professor Daniel Celso Calazans, que é neuropsicopedagogo e vai falar conosco sobre preparação para concurso público. Tudo bem? Boa tarde, professor. Jaque, tudo bem? Boa tarde. Para mim é um prazer tê-los a bordo no nosso programa de hoje. É muito bom a gente falar sobre esse assunto, que eu sei que causa dúvida de muitas pessoas. Professor, a gente vai falar propriamente aqui de concurso público, mas muitas dessas dicas vão servir para quem presta Enem, para quem presta vestibular, para qualquer teste que a gente for fazer, né? Na realidade, eu chamo mais do que concurso, eu falo provas e concurso. Isso serve para toda e qualquer área do processo ensino-aprendizagem, principalmente concurso, mas não só concurso. Professor, são muitas as perguntas, mas eu quero começar entendendo o seguinte. A gente tem falado aqui nos últimos meses no nosso programa bastante sobre autoconhecimento. E eu quero começar te perguntando, entender como eu aprendo, de maneira particular, porque eu acredito que deva haver diferença, não é todo mundo que aprende da mesma maneira. Se eu preciso copiar, se eu só ouço é suficiente, se eu preciso ler, entender a maneira em que eu aprendo melhor é importante? São vários aspectos do processo ensino-aprendizagem. Isso que você falou é essencial. Eu poderia falar aqui sobre estilos de aprendizagem. Basicamente, há 3 tipos, né, de aprendizes. O visual, né, aquele que aprende mais, né, visualizando. O auditivo, aquele que aprende mais ouvindo. E o sinestésico, aquele que aprende mais fazendo, exercitando. Na realidade, nós precisamos identificar qual é o nosso estilo de aprendizagem e ainda que eu tenha predominância do visual, por exemplo, eu posso também desenvolver os outros estilos para que eu possa potenciar o meu aprendizado. Às vezes a pessoa é visual e foca só nesse ponto. Se ela desenvolver os outros aspectos, aí ela consegue dinamizar, otimizar menos tempo com mais aprendizado, com mais profundidade. Essa é a grande sacada, aprender mais em menos tempo. Que sacada, hein? Professor, e aí me fala uma coisa, falando sobre esse tempo, vamos falar sobre como dividir os estudos, então? A pessoa tem uma prova, ela tem mais ou menos a data da prova e ela quer estudar em casa. É importante dividir esse estudo? Eu posso contar uma historinha antes? Com certeza. Essa historinha que eu vou contar, ela vai balizar todo o nosso bate-papo aqui. Por favor. Uma vez eu estava à mesa com várias pessoas, todas diabéticas, eu entre eles. E cada um deles tomava um remédio diferente. E quando um ou outro tomava o mesmo remédio, tomava em doses diferentes.
Tá? Então, quem é que define essa dose? É o médico através de exames. Então, é a mesma coisa na área do processo ensino-aprendizagem. O que serve para uma pessoa, necessariamente não serve para outra. Então, é muito interessante. Esse dia atrás, eu estava orientando 3 alunos a respeito de um concurso que eles queriam fazer, que era para a escola militar. E cada um ia fazer para uma escola militar diferente. E eles tinham escolaridades diferentes. O nível de aprendizado que eles tinham, o histórico deles, eram diferentes. Então, eu não posso, assim como o médico tem que diagnosticar e fazer o prognóstico. Tá? Então, hoje falta esse profissional, que é o caso do professor Calazans, é o neuropsicopedagogo. Então, ele faz a avaliação da pessoa e aí ele então, faz o diagnóstico. Essa pessoa tem um bom nível de aprendizagem, já aprendeu bastante, um nível, esse menos. Então, qual é o remédio para este? Qual é o remédio para este? Então, de repente, você vai estudar 2 horas por dia durante o ano, vai ser o suficiente para passar num concurso, numa prova, enquanto o outro não. Então, às vezes a pessoa pega a referência de pessoas que se deram bem em exames, em concurso, muito bom, a gente até elogia essas pessoas que fazem vídeo, fazem cursos, mas cuidado, o remédio de um, o processo, a estratégia de um estudante necessariamente não é a mesma ou a adequada para o outro. Essa, para mim, é a sacada principal. Professor, o senhor está falando e me faz pensar que 2 pessoas, vamos imaginar 2 pessoas que estudaram na mesma sala, que têm mais ou menos a mesma idade, que hoje são adultos, não vão partir do mesmo ponto, porque absorveram mais de um conteúdo, menos de outro, aí tem a vivência pessoal, é entender que é um pouco particular, né? É um exame, eu tenho que fazer um exame de sangue, no caso aqui, o exame de cérebro. Então, eu faço análise, eu falo, essa pessoa, embora às vezes tenha estudado no mesmo colégio, tiveram o mesmo nível de aprendizagem, mas ainda assim, uma potencializou mais do que a outra. Às vezes, estudaram na mesma escola. Uma teve aproveitamento mais na área de exatas, enquanto a outra na área de humanas. Então, é bem diferente. Precisa fazer um diagnóstico e aí sim plotar o prognóstico e aí sim você vê quem vai se dar bem numa área, quem vai se dar bem numa outra área, a área de concurso, isso é muito importante. Vamos falar sobre essa escolha também? Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu quero passar em concurso público. Para quê? Para qualquer área. Eu só quero passar para o concurso público. O senhor já deve ter ouvido isso, né? A gente ouve muito. É o tal concurseiro. Ele atira para tudo quanto é lado. Se eu passar em qualquer um, tá bom. Professor, como escolher, então, a área de atuação? Depende de vários fatores. Um dos fatores é ver qual é a tendência da pessoa. Né? Eu quero ser militar, as escolas militares. Você tem que ser bom de exatas. Eu quero fazer para a área jurídica. Ainda assim, que área jurídica você quer fazer? O leque é grande, né? Tem promotor, tem juiz, tem área técnica. Então, você tem que ver, aí cabe a nós, né, neuropsicopedagogo, orientar essas pessoas. Porque se ela faz para a escola militar, depois fala para a área jurídica nível superior, área jurídica nível técnico, ela se perde e ela acaba não se preparando, não foca, né? E são diferentes, abordagens são diferentes. Às vezes, é a mesma área, mas com abordagens diferentes. Então, olha, você quer fazer o quê? A área federal é uma abordagem, a área estadual é outra abordagem, o município também pode ter um concurso na área jurídica, uma abordagem diferente. Então, não é só a área. Além da área, a gente precisa ver qual é o interesse e fazer aí um estudo da área que ele quer. E aí, sim, você foca, estuda, ele acaba tendo um aproveitamento bem melhor. Professor, e para algumas áreas, há necessidade de uma prova física também, né? Sim, esse é um grande problema, né? Eu estava orientando uma concurseira e ela queria fazer, na época, para a Polícia Federal. E aí um problema, porque as pessoas esperam ser aprovadas no concurso, na parte teórica, né? E depois começam a se preparar para o TAF, né? O teste de aptidão física. Muitas vezes, ou normalmente, não tem um tempo suficiente para que você se prepare. E deixa para a última hora, mas esses testes muitas vezes são difíceis, né? Não, e tem outra coisa também. Eu conheço uma pessoa que tinha um bom preparo físico em academia, então ela tinha força. E ela foi fazer um teste de aptidão física para um concurso público que exigia resistência, corrida. Ela não passou, ela não foi aprovada. Ela achou que estava, só que ela tinha treinado especificamente para ela tinha o corpo treinado para outra área, né? Força. Não tinha resistência. Normalmente, a polícia, escolas militares e outros, além da força, você também precisa ser testado na resistência. Aí a pessoa não consegue. Eu conheço pessoas que têm
bom, você olha assim, um bom preparo físico, né? Sarado e tudo, mas se pedir para correr, não corre. Então, aí nós precisamos estudar qual é o concurso, como que esse teste físico é aplicado e o que você precisa se preparar. Assim como na área teórica, nós fazemos o diagnóstico e o prognóstico, também para a área do teste de aptidão física. Você sabe, eu tenho uma amiga que ela era lutadora, ela já lutava assim, como qualquer um de nós lutando, né? Ela não era profissional. E daí ela prestou o teste para a Polícia Civil, ela falou, já que, agora que chegou na prova física, ela falou, é uma coisa assim que eu não podia imaginar. Então, esse teste ela teve que refazer. Então, teórico, acho que ela passou, e daí a aptidão física, ela foi se preparar mais, porque mesmo, ela era uma pessoa condicionada, mas ela não estava preparada para o que aquele teste exigia. Qual é o objetivo do teste? A gente precisa ver qual é o objetivo do teste. E ainda assim, você vê algumas escolas militares que têm teste de aptidão física, mas são totalmente diferentes. Às vezes você passa numa determinada escola, mas não está preparado para outra. Eu já vi isso acontecer. Então, precisamos do diagnóstico e o prognóstico. Isso é muito importante. Eu vou repetir isso. Porque é importante, né? É o que leva as pessoas a serem reprovadas. Professor, uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, vamos imaginar, a pessoa vai fazer uma prova, vamos imaginar que ela escolheu bem a área, sabe bem o que ela quer, isso aí já está definido, ela se conhece, porque também tem que pensar na área em que você vai gostar de trabalhar, né? Se você gosta de trabalhar com público, se você não gosta de trabalhar com público, vai ficar insustentável mesmo que você passe numa prova. Mas, enfim, vamos supor que isso aí está tudo certo. E ela tem mais... Então, na prova, por mais que ela tenha escolhido a área em que ela atua com mais facilidade, vão cair matérias distintas. Então, vamos supor que ela tenha mais facilidade para humanas. Obviamente, ela já escolheu, então, portanto, algo que vai ter mais perguntas de humanas. Mas vão ter outras perguntas também. Ela deve se preparar mais para aquilo que ela já tem facilidade, ou ela demanda mais tempo estudando aquilo que ela não tem tanta facilidade? Ou cada caso vai ser um caso? Cada caso é um caso. Diagnóstico, prognóstico. O que a gente precisa ver, entender, isso é outro problema que muitos concurseiros não conseguem identificar. Quando você vai fazer um concurso, até um vestibular, eu vou fazer vestibular para a área de Direito, Humanas. Mas na prova de Humanas, na prova de Direito, vestibular, tem também exatas, matemática, física. A gente precisa entender qual é o objetivo. Então, de repente, quando eu vou fazer um exame para engenharia, talvez tenha a mesma matéria, o mesmo assunto, mas em níveis diferentes. Tá? Então, você vai fazer a prova para o ITA, x elevado a zero, é igual a 1. Talvez num vestibular mais simples, apenas no nível de conhecimento. O ITA, né, uma faculdade, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de alto nível, não vai fazer essa pergunta. A exigência vai ser outra. Ela né? vai pedir para que o teste, o concurso vai pedir que você demonstre porque x elevado a zero é igual a 1. Então, um vestibular no nível não tão elevado quanto o ITA vai fazer uma pergunta no nível de conhecimento. Então, a gente precisa entender isso. Para que eu vou prestar? Embora eu tenha matemática, mas qual é o nível em que esse assunto ele vai ser cobrado? E, às vezes, a gente vê a pessoa se perdendo nisso. Ela sabe as matérias, você vai fazer prova para concurso público na área jurídica. Quais são as modalidades da conduta culposa? Imperícia, imprudência, negligência. Talvez seja suficiente. Para promotor, juiz, advogado, não. Eles vão dar um caso para que você interprete, compreenda, analise e faça a síntese. Então, é a mesma pergunta, em níveis diferentes. Então, o concurso que eu vou fazer, quais são as matérias? É uma coisa muito importante, mas não é o suficiente. Em que nível esta matéria ela é exigida? E, às vezes, a gente vê pessoas estudando demais para uma matéria. Olha, você está estudando demais. Nesse concurso específico, a matéria não é cobrada nesse nível, apenas de conhecimento. E a pessoa perde tempo. Eu estava conversando com um membro da produção, ela falou, ela está me maquiando, né? Por isso que eu estou bonito assim, né? Ela falou, o que você vai falar hoje, professor? Eu vou falar sobre concurso. Professor, concurso é só estudar. Não é só estudar. Tem que estudar com estratégia, para nós não estudarmos demais e perder tempo ou estudar de menos. Saber estudar é mais importante do que simplesmente estudar. Sem dúvida. Se fosse tão fácil, as pessoas... Conheço tanta gente que tem esse sonho e não conseguiu, né, professor? Às vezes pessoas que testam vários anos e não conseguem. A gente vê pessoas estudando menos e tendo mais aproveitamento. Por que ele estudou menos? São vários fatores. Um deles é, sim, a estratégia.
focar adequadamente, né, professor? Focar adequadamente. Outra dúvida que muitas pessoas têm na hora de dividir os estudos, a gente falou aqui das horas, cada pessoa pode render melhor estudando de manhã, ou à tarde, ou à noite. É importante também descobrir essa estratégia? Sim, tem pessoas que é notível, estuda. Eu conheço uma pessoa que está se preparando para o AB, ela estuda da meia-noite às 5. Hoje, meu filho, oi, Gabriel, tudo bem? Ele é Essa pessoa, inclusive, É né? uma pessoa que ela estuda à noite. Então, cada um tem a sua pegada, tá? O cérebro não é músculo, tá? Mas é como músculo, né? Vamos equiparar. Então, tem pessoas que têm uma aptidão física melhor do que a outra, tem pessoas que têm um rendimento melhor. É a mesma coisa o cérebro. Então, eu não gosto de definir, essa estratégia deu certo para B. Não quer dizer necessariamente que vai dar certo para mim. Então, tem pessoas que estudam 2, 3 horas continuamente e conseguem ter um bom aproveitamento. Outras pessoas fazem o processo Pomodoro, estuda meia hora para 5 minutos. Então, cada um... Você precisa, durante o tempo de estudo, analisar. Você tem como se analisar, né? Para que você se autoanalisar, para que você consiga definir a sua estratégia, o seu ritmo, o horário. Tem gente que estuda 8, 6 horas por dia, eu já vi pessoas assim. E outras, menos, cansam. Cada um tem o seu ritmo. Professor, fala um pouco para a gente, o senhor falou brevemente, mas a diferença entre decorar e aprender. Se para uma prova tudo bem decorar um ponto ou outro e aprender a maioria, você falou aí sobre algo que a maioria de nós tem decorado, né? X a 0 igual a 1. Isso aí é decorado, a gente não sabe explicar o porquê. Dependendo da prova, algumas coisas que a gente tem talvez decorado, a gente tenha que aprender? Eu não gosto de decorar. Eu sou bacharel em Direito e atuei muito tempo na área de exatas, né? E essa expressão decorar, você faz direito, tem que decorar muita lei, né? Essa palavra, para mim, não pega bem. Então, eu dei um exemplo. Semana passada, eu sou professor também de várias áreas, uma delas é inglês. Eu dei para uma aluna alguns verbos. Ela, professor, vou ter que decorar 250 verbos, o senhor me deu? Eu falei, não são 250, são 500, porque eu dei verbos regulares e verbos irregulares. Professor, como que eu vou decorar isso? Eu falei, você não decora, não faça isso. Então, mas é fácil, você vai levantar de manhã, como é que fala levantar de manhã em inglês? Você vai tomar banho, como que fala? Aí você fala um dia, vou comer, como que fala? Have a dinner, ou seja, então você tem que colocar tudo o ensino da forma prática. Você esquecer hoje como que fala jantar, amanhã você vai jantar, você lembra. Então, diz que a repetição é a rainha da memorização. Mas ela tem que ter uma técnica. Você não vai pegar um livro, e um termo, uma lista, e vai decorar. Teoria da conduta, imprudência, negligência, imperícia. Você viu um programa de televisão em que um camarada, um motorista, atropelou uma criança numa via pública de velocidade máxima, 40 por hora, ele estava 80. Que conduta é essa? Então, você vai no seu dia a dia, colocando as coisas teóricas de forma prática. Isso é aprender. E conforme você vai colocando a teoria de forma prática no seu dia a dia, você vai aprender 200 verbos, 250, você vai saber o que é a teoria da conduta. Então, decorar é pouco. Se você colocar em prática, no dia a dia, tudo que você aprende. Isso é aprender, não é decorar. Decorar, essa estratégia de decorar, por si só, não dá. E você pode também utilizar o processo mnemônico, associar. O cérebro, ele trabalha com associações. Então, isso que as pessoas não conseguem. Então, como é que eu vou associar? Eu estava esses dias atrás conversando com uma senhora que eu conheci no momento. Por 3 vezes eu esqueci o nome dela. Adriana. Aí me lembrei da minha esposa, Adriana. Aí pronto. Quando fez a associação, está resolvido. Quando você faz uma associação, então você faz associação com gráficos, com esquema, o cérebro, tudo que você aprende de novo, ele vai buscar alguma coisa que você já aprendeu, para você associar, o processo mnemônico. Essa técnica, essa estratégia, ela potencializa a memorização. E quem está perdendo tempo para memorizar, decorar, está perdendo tempo. Você sabe estudar, mas não está sabendo aprender. Estudar e aprender não é a mesma coisa. Professor, falando nisso, eu queria saber se é uma boa estratégia pegar os concursos anteriores, aquele que você já fez, que muitas vezes estão disponíveis, e tentar fazer esses concursos. Muitas pessoas estudam assim. Excelente estratégia. Mesmo porque você conhece a alma, o espírito do concurso. Como eu disse, cada concurso tem uma pegada diferente. Ou esse concurso ele é dessa maneira, esse concurso é assim. Então, quando você faz provas anteriores, você se familiariza, além de se familiarizar com a matéria, né, com a área a ser
estava estudado, você também se familiariza com a alma do concurso. Cada concurso, vou usar uma palavra bem simples aqui, tem uma pegada diferente. E essa pegada é importante. Vamos lá, professor. Infelizmente, a gente só tem 5 minutos, então eu quero ir para o dia do concurso, aquelas dicas, ou o dia da prova, aquele dia em que a pessoa fica nervosa, a pessoa fica ansiosa. Eu sei que o professor talvez comece uns dias antes, porque a gente tem que tentar diminuir essa ansiedade como? Saiba onde é esse concurso, né, professor? Dá uma passada uns dias antes. Não deixa também para fazer tudo na última hora, né? É uma coisa muito interessante, né, que a neurociência estuda. A neuro, que é o funcionamento do cérebro, e a mente, né? Neuropsicopedagogia, mente. E muitas pessoas se preparam para o cérebro aprender, mas não se preparam para a mente, né? O estado psíquico. E o dia do exame é mais importante, muito importante. Eu vi muitas pessoas estar com o cérebro totalmente dominado, a matéria em dia, e a mente... Estudou tudo, mas não conseguiu. Porque um dos motivos é esse. Então, toma banho de manhã, relaxa, não vá conhecer o local do exame no dia do exame, vá bem mais cedo, levanta mais cedo, toma um café, relaxa. Então, você tem que preparar a mente, e muitos não preparam a mente. Você chegar em cima do horário, já perdeu o bom ponto, entendeu? Às vezes são questões da cidade, já vi pessoas perderem o concurso, porque no dia do concurso foi uma mudança do horário de verão, entendeu? No dia, na cidade, estava havendo uma corrida de bicicleta, uma corrida de pedestre, e a pessoa se perdeu porque não conseguiu chegar na hora, ou chegou em cima da hora. Qual o estado psicológico de uma pessoa que chega nessa situação? Já está abalada, Já né? está abalada. Professor, então, no dia do exame, tentar se alimentar bem. Dá essas dicas aí principais para o dia do exame, por favor. Dormir bem na noite anterior, né? Se alimentar muito bem. E quando eu falo se alimentar, não esquecer da aguinha, né? Beber água, porque às vezes a pessoa está desidratada e isso pode comprometer. Se o exame permitir, às vezes um exame longo, ele permite você levar lanche, barrinha, faça isso, leve a sua garrafinha de água, chegue bem antes, descanse e... O que você tinha que fazer... Já está feito, né? Então, chega lá e relaxa. Não tem menos preocupação, relaxa. Agora, tem uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz. Na hora do exame, começar pelas perguntas que para você são mais fáceis ou pelas mais difíceis? Eu não sei quais perguntas mais fáceis, quais mais perguntas. Eu estava acompanhando um aluno que ele foi fazer vestibular para Direito. E ele tinha estudado muito exatas antes e era professor de inglês. Ele começou por onde? Entendeu? Então, para ele gabaritou a prova de matemática e física e gabaritou inglês. Então, para ele, Tanto faz, né? Então, é interessante começar pelas mais fáceis, porque você já está trabalhando a mente, você tem mais autoconfiança, você acertou. Então, o que é mais fácil? Diagnóstico. Eu não sei o que é mais fácil. Existem, sim, situações que você pode identificar. Algumas provas de interpretação. Português são... perguntas difíceis que vocês têm que ler. Tem que pensar mais. Né? Né? Então, essas matérias, elas são mais desgastantes. Então, vamos evitá-las e passar para as mais objetivas. E aí, é igual corrida. Você não começa correndo a 200 por hora. Você vai começar, né? Vamos imaginar um corredor. Ele começa uma velocidade e vai ampliando essa velocidade. Num teste, num concurso, é a mesma coisa. Professor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Esse voo durou pouco. Voou! Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o YouTube do professor Calazans. E tem também o WhatsApp, que é o 0 operadora 11 98693 6733. 0 operadora 11 98693 6733. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim foi um grande prazer tê-los a bordo. Obrigada, professor. E agora eu tenho dica para você de bom filme. Vamos conferir. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom filme a serviço do rei.
Aproveite essa dica. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta com artesanato que vocês tanto pedem. Daqui a pouquinho a Janaína Cordeiro, que é a nossa artesã do dia, nos ensina a fazer uma orquídea realista em EVA. E a gente vai fazer a montagem dela num vaso, tá? Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí.